A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus, ouvinte, passando aqui para dar uma incrementada na lição deste domingo, dia 16 de agosto de 2026. Me chamou muita atenção, né, a leitura bíblica em classe dessa lição, que acredito que não foi tão elaborado, falado nas EBDs, mas me chamou a atenção aqui os textos dos versículos 2, 3 e 4, 5, 6 e outros aqui que eu vou estar aqui salientando neste momento. Atos 19, do verso 1 a seguir, é onde está inserida a lição, o estudo deste dia. Diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Primeira coisa, discípulos, né? Discípulos seria, num caso, uma palavra mais clara para nós hoje, né? Achou ali alguns irmãos, crentes, porque, né, esses discípulos não seriam discípulos como Pedro, Paulo e etc. Seriam irmãos comuns. O verso 2 diz: Disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? É uma pergunta que Paulo faz para eles. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Isso eu acredito, né, dentro do conhecimento deles, pelo teor judaico, por causa da Shema, de Deuteronômio 6 e 4. Então eles não conheciam e nem acreditavam em outro Deus. Era o único Deus, né, que ali está inserido em 6 e 4 de Deuteronômio. Pois bem, verso 3, perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: o batismo de João. Aqui começa a questão que eu quero elaborar para vocês nesse momento. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Verso 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava línguas e profetizavam. Verso 7 diz: e estes eram ao todo uns 12 varões. Meus irmãos, a pergunta que eu quero fazer para você é: você conhece quanto batismo inserido dentro do teor bíblico? Não estou falando isso como uma regra de fé, né? Mas estou falando assim, em questão bíblica. Você já ouviu falar de quanto batismo? Aqui, a partir do versículo número 3 até o verso 6, nós vimos aqui falar de 3, basicamente 3. O batismo de João, que é para arrependimento. Verso 5 diz: e foram batizados em nome do Senhor Jesus, é o segundo. E no verso 6 diz: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. Aqui nós inferimos que houve o batismo com o Espírito Santo, porque a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. E aqueles falaram em línguas e também profetizaram. Então, de repente, a minha pergunta para você foi: quanto batismo você já ouviu falar, ou você acha que está inserido no teu bíblico? Basicamente,
Eu anotei aqui 7, basicamente, mas teria mais dentro de todo o conteúdo bíblico. Mas basicamente, eu vou estar aqui falando para vocês, lendo que batismo é esse, deixando aqui as referências bíblicas. Porque se eu for aqui ler todas as referências bíblicas, o vídeo vai ficar muito longo. E eu não quero lhe cansar, eu quero que você escute, observe, tire as conclusões da leitura. Outra coisa, irmão, observe. Temos que parar com essa história. Me ensinaram, me falaram assim, me ensinaram assim. Irmãos, o nosso manual é a Bíblia. Nós temos que ir pelo que está escrito na Bíblia. Se está escrito, então nós temos que ir pelo que está escrito, certo? Vamos lá. Primeiro, eu coloquei aqui, batismo de Moisés. 1 de Coríntios 10, capítulo 10, verso 1 a 3, Êxodo 13, 21. Segundo, batismo de João. Marcos 1 e 4, Atos 18, 24 a 25, Atos 19, 1 a 7, ele está inserido. Terceiro, batismo de Jesus, Mateus 3, 3 a 17. Quarto, batismo de fogo, Mateus 3, 11 a 12, João 5 e 22. Vale salientar aqui que esse batismo com fogo, né, é um batismo de purificação ou de condenação. Isso aqui não é aquele que se fala assim, vou ser batizado no Espírito Santo e com fogo. Não, esquece. Eu sei que isso é um controvérsia, né, para o que uma boa parte majoritária aprendeu, foi ensinada, foi instruída, possa ser um choque, né? Mas o objetivo é esse, é lhe chocar para você dar um despertamento para que você leia o texto com cuidado, observando o que está escrito. Não ler o texto com a visão que lhe ensinaram, que lhe passaram. Você tem que ler o texto na visão bíblica. Tirar literalmente para você, né, para o seu alimento espiritual que ali está escrito, ok? Eu falei, né, do batismo de fogo 4. Quinto, batismo do Espírito Santo. Né, tem Éfesos 1 e 13, 14, 1 de Coríntios 12, 13. E temos mais referências. Não vou citar muitos para não ficar tão alongado. Sexto, batismo da cruz. Marco 10, 35 a 39. Sétimo, batismo dos crentes. Mateus 28, 19, Romanos 6, de 3 a 4. Pois bem, fazendo essas colocações, eu volto aqui no primeiro batismo de Moisés. E quando falamos do batismo de Moisés, nós também teremos aqui a questão do batismo da nuvem, né, e o batismo no mar. Então você observa que existe dentro do teor bíblico, né, muitas questões sobre batismo, ok? Então esse seria um ponto, né, que eu vi aqui na lição, num texto, né, na leitura bíblica em classe, que assim, não teve muita decorrência dela dentro do conteúdo, do comentário. Mas é bom salientar isso para que você saiba, né, crie essa expectativa, essa curiosidade que você vai buscar, ok? A partir do versículo 8, e entrando na sinagoga, falou ordamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Isso Paulo ensinando ali na sinagoga em Éfeso. Éfeso era da capital de Roma da época, um lugar bem de destaque, de bom comércio, cidade, poderia dizer, né, portuária, enfim. Então ali tinha, né, um grande movimento. Diz que ali a boa parte das pessoas era gentílica, entendeu? Mas tinha a sinagoga, onde Paulo ali entrava, né, em paz com as pessoas para falarem, para ensinarem. Verso 9.
Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou seus discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Aqui, né, depois dessa divisão, dessa separação, assim, me parece que não teve tanto êxito, mas a briga era, vamos dizer, no sentido não literal, mas espiritual, a briga ali era acirrada, né? E aí Deus, por graça, bondade e misericórdia, usa de uma nova estratégia para que aquele povo ele chegasse a um pleno conhecimento daquilo a qual Deus, por intermédio dos apóstolos, queria apresentar à humanidade a salvação, né? Se apresentar como Salvador por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E aí o que acontece? E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Isso aqui é essa Ásia, a Ásia Menor, ok? A Ásia Menor. Glória a Deus. Todos ali foram alcançados, né, por essa palavra, por esse evangelho. Não é a Ásia continental. Bem, partindo para o verso de número 11, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Aí entra o ponto. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. Os espíritos malignos saíam. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu, particularmente, não quero fazer apologia, né, a essa questão do lenço, da rosa, da foto. Não, mas escute bem. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Observe que houve uma pregação ali por 3 meses. Depois foi ensinado nessa escola de tirano ali por 2 anos. Né? E o povo ouviu, né, essa questão. E aprove Deus agora manifestar-se pela vida de Paulo para curar enfermo e para expulsar demônio de uma maneira meia, digamos assim, que diferente, né? Digamos que diferente. E isso aconteceu. Então, meus irmãos, basicamente falando aqui, né, dentro dessa leitura bíblica em classe, assim, dá para nós já aqui tirar muitas coisas. Eu não vou aqui folhear cada versículo, porque vou me estender muito. Mas eu vou aqui, da maneira possível, passando para vocês, ponto por ponto, e deixando mais uma coisa mais assim, como eu diria, mais clara, mais objetiva, mais direta, para que vocês possam, assim, né, extrair um melhor conhecimento, ok? O texto continua, irmãos, e isso é muito bom, maravilhoso esse texto. Nós lemos do verso 1 ao 12, mas vai continuar. Verso 13, assim, e alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, eis conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas, judeu principal do sacerdote. Olha que coisa. Mas escute bem. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, olha, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Sem a graça, sem a unção do Espírito Santo na vida, não adianta, não vai dar certo. Precisamos de Jesus em nossa vida, do Espírito Santo em nossa vida, para que as obras sejam realizadas. Acharam bonito aqueles homens, né, aqueles judeus ali, aqueles camaradas ali, aquelas 7 pessoas, acharam bonito as coisas acontecendo, inclusive, né,
os lençóis de Paulo, né? Que isso era colocado sobre os enfermos, que as enfermidades iam embora, colocado sobre o demoniado, o demônio saíam, né? Coisa extraordinária. Mas isso é a graça, a bondade de Deus na vida da pessoa e usando aquilo para, né, um alto, eu diria, conhecimento daquela plateia daquela época para que chegasse um pleno conhecimento do cristianismo, que isso não era formalizado na mente do povo por causa da Shema, ok? Verso 16: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e asseverando-se de dois, pondo mais do que eles, de tal maneira que nos e feridos fugiram daquela casa. Olha que coisa. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha o episódio que aconteceu, para que de fato viesse um reconhecimento da parte daquelas pessoas. A palavra que foi ensinada por 3 meses na sinagoga e depois lá na escola do tirano não era suficiente. Mas você vê, mas não teve um efeito como essas coisas, efeito que teve após esse episódio acontecido. Eu vou aqui dar uma adiantada e eu quero ir para o versículo 23 a seguir. Ó. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, né? Ou seja, do que estava sendo instruído e falado, que é Cristo. Porque um certo ourive da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nicho de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Aqui é outra coisa, irmãos, amigos. Essa questão aqui do versículo 24, eu vou falar um pouco sobre a Diana, né? A deusa dos Éfesos. Eita, glória a Deus. Esta mulher, ela ficou conhecida, a sua história, ela tinha, né, seu templo, eu diria que um templo central, vamos dizer assim, seria a linguagem de hoje, seria em Éfeso, mas tinha templos espalhados, provável, a Diana. Essa mulher, ela ficou conhecida, e o seu templo, né, o templo da deusa Diana, foi considerado a 7ª maravilha do mundo antigo. Olha que coisa. Diana também ficou conhecida, né, nas histórias aí, pela a deusa da fecundidade. Era fecunda. Ela tinha lá uma roupa que se ornamentava, se vestia, que parecia, né, vocês podem depois pesquisar aí, tinha um tipo de veste que aquela roupa parecia mini seios, né? Por isso que se fala sobre a fecundidade. Mas bem, o que acontece com isso? Mas diz que a Diana, né? A Diana, essa deusa Diana, era a deusa da caça, da lua, dos bosques e de natureza selvagem. Também diz que era protetora das mulheres. Já visto que a história diz que ela era uma virgem, né, solteira. Então, assim, é uma coisa muito, né, eu diria, para nossos dias, meio que complexo pelo entendimento que nós tínhamos da Diana. Essas questão aqui do versículo número 24, que o Demétrio, né, que fazia de prata, de ouro, nicho de Diana. Esse nicho aqui não era mini deuses, tá? Ou imagem da própria Diana em si só. Não. Isso aqui, quando nós vamos ver lá no grego, isso seria como fosse uma maquete, né? Aquelas, eu diria, né, que seria um esculpido, feito de prata e de ouro,
né, a igreja, né, o templo da deusa. Sim, eu não vou dizer aqui que não existia também ali no meio, ou ah, na sua fachada das suas miniaturas lá que ele fazia, a foto da Diana, não vou dizer, não vou entrar por esse mérito, que não. Mas a questão aqui do nicho de Diana era, ele fazia templo, um mini templo, né? E aí fazia, partia de 1,3 a 3,6 deveria ser quilograma de ouro ou prata. Isso dependia do poder aquisitivo que pedisse para fazer isso aí. Então, esse Demétrio trabalhava com isso. Ok? Então, meus irmãos, meus amigos, observe-se que essa lição, ela traz um grande conhecimento, ela deu um conhecimento muito grande. Eu quero partir aqui para, deixa eu ver aqui, eu quero fazer uma leitura aqui, ó. A leitura que eu quero fazer seria essa aqui do segundo ponto. Primeiro e segundo item diz assim, primeiro item diz assim, manifestação extraordinária do poder do Espírito, o Espírito Santo, ok? Aqui, o derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, mas foi confirmada por sinais extraordinários. Deus operava milagres incomuns por meio de Paulo, promovendo cura e libertações que autenticava a mensagem anunciada. Até o objeto que tocara o apóstolo tornara-se instrumentos da ação divina, não por si mesmo, mas pelo poder de Deus que responde à fé. Assim o Espírito revela seu poder para transformar a realidade marcada pela dor e o sofrimento. Nós observamos que o Espírito Santo trabalhou de uma maneira tão extraordinária na vida do apóstolo, né, que até alguns objetos que ele tocava, as coisas iam acontecendo ali. De uma maneira, vamos usar o termo assim, meio que estranho, mas tudo isso é por graça e vontade do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Queridos, que nós possamos, na nossa trajetória espiritual, né, buscar com diligência, porque o Deus é Deus mesmo, ele não mudou. Ele não mudou, é o mesmo Deus, ele fez e faz. Eu queria salientar outra coisa aqui sobre a questão da Diana, porque o versículo de número 24, a minha Bíblia fala que é nicho de Diana, mas vai ter Bíblia que vai falar que é sobre nicho de Artemis. Artemis é a mesma questão dada ao nome que a Diana, ok? Uma diz Artemis, outra vai dizer Diana. Então, não vai mudar só o nome, mas o personagem aí é o mesmo, ok? Queridos, que Deus continue vos abençoando. E isso eu estou partindo do princípio da tradução do grego. Você pode ser o grego koiné, né? Você pega aí, né, uma Bíblia aí, faça lá em Atos 19, 24, você vai ver lá. Vai ter essa tradução. Vai ter também a transliteração do grego para o português, você lá vai ver, né, a notificação que lá está. Então, esse simples comentário para você se ocupar um pouco e de fato buscar. Amém? Eu quero agradecer a vocês por a compreensão e pela cooperação para com a minha vida, com o meu ministério, né? E continue nos ajudando para que o Senhor nos descenda a sua graça. As vossas orações é de grande valia para nossas vidas, pois precisamos das vossas orações, nos apresente nas mãos de Deus, pois sem Deus não podemos chegar a nenhum lugar, não podemos galgar nenhum caminho. Ok? Muito obrigado. Que Cristo Jesus, o Senhor nosso,
continue vos abençoando. Um abraço a todos e até a próxima, em nome de Jesus.